Olá pessoal, aqui quem fala é o Maicon, eu sou psicólogo e hoje eu venho dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o tema ansiedade, definida lá no nosso perfil no Instagram, @psicoligado. Então assiste esse vídeo até o final, que agora a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade clínica, tudo bem? Então pessoal, apenas recapitulando o que a gente falou no vídeo anterior, basicamente a ansiedade em si ela não é uma doença. A ansiedade ela é uma emoção. E assim como, por exemplo, a alegria, a tristeza e a raiva. Agora, a presença dessa emoção constantemente no dia a dia, trazendo algum tipo de conflitos, conturbando a vida ali daquele sujeito que, enfim, pode ser o sinal, vamos dizer aí, de um adoecimento dessa emoção, que é a partir disso que a gente pode entendê-la como ansiedade clínica. E aí seria uma ansiedade que transformou-se, na verdade, num transtorno de ansiedade ou uma síndrome ansiosa. Se a gente for falar da ansiedade a partir de uma perspectiva cognitivo-comportamental, o problema da ansiedade está a partir dos pensamentos que a gente tem. São muitos pensamentos. Esses pensamentos nos ajudam a interpretar as experiências que a gente tem, que a gente vive no dia a dia. E essas interpretações elas são de coisas externas e de conteúdos internos nossos. Coisas externas eu poderia exemplificar aqui, como por exemplo, conflitos no trabalho, as suas relações ali com os seus amigos, os conflitos cotidianos do dia a dia no seio familiar, dos relacionamentos amorosos, seria a interpretação daquilo que você vive no externo. E o interno seria aquilo que acontece contigo, por exemplo, os seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos, as emoções que você vivencia no dia a dia e as próprias reações que o seu corpo ele produz no dia a dia em decorrência das experiências do cotidiano. Em decorrência dessas interpretações, automaticamente o que a gente faz? A gente superestima perigos, a gente superestima ameaças e a gente subestima aquilo que a gente tem como modelo de enfrentamento para conseguir passar por essa situação. Então, essa interpretação que a gente faz dos eventos externos e daquilo que acontece conosco, superestimando a possibilidade da ameaça e subestimando o nosso modelo de enfrentamento, ele acaba afirmando muitas vezes para nós mesmos que existe uma real possibilidade de perigo, de ameaça. E isso ativa uma parte do nosso cérebro chamado sistema nervoso autônomo simpático, que vai preparar inclusive o nosso corpo para enfrentar esse perigo. E o que acontece às vezes? A pessoa tem taquicardia, a pupila dilata, a pressão arterial sobe e a pessoa respira com mais intensidade. Isso são respostas do nosso próprio organismo à interpretação que a gente faz dessas possíveis ameaças e perigos. As interpretações das ameaças e dos perigos, elas podem ser feitas a partir de uma visão física, social e mental, porque a pessoa pode, de fato, acreditar que existe um perigo para a sua integridade física, alguma coisa acontecer com ela, pode pensar que, por exemplo, ela não vai conseguir dar conta de alguma coisa, que ela vai enlouquecer por causa daquilo que ela está vivenciando, por causa dessa ameaça, e também ela pode se preocupar a partir de uma ameaça social, a partir do julgamento dos outros, o que as pessoas vão pensar, e isso também é uma possibilidade de ameaça e perigo para ela. Sobre a ansiedade clínica, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 9,3% da população brasileira ela sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. Então existe, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada e existe o transtorno de ansiedade de pânico. E existem alguns transtornos em decorrência da ansiedade, que seriam transtornos específicos. Fobias, né, obsessivo-compulsivo, transtornos histéricos e etc. Em relação ao transtorno de ansiedade generalizada, é como se a pessoa vivenciasse aquelas sensações que a ansiedade proporciona durante vários dias e às vezes em muitos momentos ao longo do dia. Por esse motivo é que incomoda tanto aquela pessoa. O transtorno de ansiedade generalizado ele é caracterizado por três aspectos,
que é a dificuldade do sono, dificuldade de concentração e a preocupação excessiva. Então a pessoa, por exemplo, ela pensa muito sobre amanhã, ela sempre identifica, como eu falei anteriormente, as possibilidades de ameaças e perigo, e automaticamente isso faz com que ela volte a atenção dela para esses pensamentos e ela tem dificuldade então de dormir, dificuldade de se concentrar em algumas atividades, por exemplo, ao longo do dia a dia. Se você se perguntar, mas Michael, o que ocasiona isso? Bom, existem fatores diversos, desde questões genéticas às questões sociais. É interessante a gente refletir o como que hoje, como que o cotidiano, a vida contemporânea, ela proporciona a gente vivenciar algumas coisas nas nossas vidas. Por exemplo, desde muito novo hoje, as crianças, elas às vezes têm dificuldade de desenvolver alguns padrões comportamentais de enfrentamento mesmo da vida por superproteções de pais, por exemplo. A gente vive um mundo hoje de velocidade, das relações líquidas, que tudo é passageiro, de que você tem que conquistar, que você tem que obter sucesso. E isso tudo pode gerar em nós sentimentos, por exemplo, de ansiedade, de interpretarmos muitas situações como ameaças e perigos, porque a gente está sempre em busca, a gente está sempre alerta em prol dessa correria que envolve a vida hoje em dia. Bom, a pessoa, quando ela desenvolve o transtorno de ansiedade generalizada, é muito comum ela ter alguns sintomas, como, por exemplo, dificuldade de dormir, irritabilidade, ela sente muita tensão, né, no corpo, ela não consegue relaxar, ela tem dificuldade de concentração. Existe também a questão, por exemplo, de sentir às vezes tontura, um número exagerado assim, de constante dor de cabeça. Existe também formigamento, queimação do estômago, e tudo isso são sensações que acompanham essa pessoa no dia a dia. Por isso que a ansiedade acaba a incomodando e tendo a necessidade de ter um atendimento especializado. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que eu tenha conseguido passar de forma objetiva o que é a ansiedade e o transtorno de ansiedade generalizada. Compartilhe, curta, comente, faça suas sugestões aqui nesse vídeo. Inclusive, muitas delas podem virar outros vídeos que a gente venha gravar aí no nosso canal e na nossa página, tudo bem? Acesse também o nosso site, que é o www.psicoligado.org. E a gente se vê então no próximo vídeo, tá bom?